Oi, pessoal! Bom, vamos continuar aqui então com os nossos estudos de CSS, né? E até a nossa última aula, nós trabalhamos com as formatações textuais, né? E formatação de fonte e tudo mais. Agora, a gente vai começar a trabalhar com as divs, né? Que eu já havia há um tempo atrás comentado sobre spam, sobre div com vocês, e agora a gente vai começar efetivamente usar essas divs, formatar essas divs, né? E as divs nos ajudam muito na criação do layout, do design das nossas páginas, tá certo? Aqui nos slides que eu vou disponibilizar para vocês lá com o nosso material no Google Classroom, nós temos aqui tudo que eu vou falar com vocês, mas eu vou mostrar via código. A gente vai começar falando das formatações relacionadas à largura e altura da div, tá? E aí, na sequência, a gente vai vendo todas as outras coisas que podemos fazer, tá? Então, aqui eu criei um documento HTML, né? A estrutura básica aqui do HTML. E aqui em Body, eu vou criar duas divs, certo? Eu vou criar uma primeira div, né? Nessa primeira div, eu vou colocar qualquer texto aqui, vou colocar Cotil, certo? Nessa segunda div que nós teremos aqui, eu vou colocar para gente aqui o texto Unicamp, tá? Então, temos duas divs, podemos entender aqui como, né, duas divisões, duas áreas no nosso site, mas como essas duas divs não têm formatação nenhuma, se nós executarmos a página, abrirmos a página no navegador, a gente não vê isso claramente, a gente só vê os dois textos aqui, né? Olha, Cotil e Unicamp, na sequência em que foram colocados, mas sem nenhuma formatação, sem nenhuma demonstração de que há uma divisão aqui. Com o mesmo efeito que se eu tivesse usado parágrafo, ou se eu tivesse escrito esse texto solto aqui em bar e usado um BR para, né, quebrar a linha. Então, para a gente realmente ter um efeito com essas divs, a gente precisa fazer a formatação delas, tá? Então, aqui lá dentro de head, né? Style barra style aqui, eu vou fazer um seletor pela própria tag div, ou seja, a formatação vai valer para todas as divs que eu tiver nessa página. E aí eu vou colocar aqui, então, olha, uma largura. Eu vou colocar inicialmente em pixels, eu vou colocar 200 pixels de largura por 200 pixels de altura, tá? Ainda, se eu executar agora, né? Então, fiz para div, vai valer para todas as vezes em que a tag div for encontrada aqui. Se eu executar novamente, a única diferença aqui vai ser o espaço, né? Porque como eu coloquei 200 pixels de altura aqui, né? Olha, então deu esse espaço. Eu vou colocar a cor de fundo para ficar mais visível, tá? Então, vou colocar um pinkzinho aqui de background color para essa div. Consequentemente, aqui a gente consegue ver, elas estão grudadas, né? Depois a gente vai aprender a lidar com margem, mas enquanto eu não falo de margem, eu vou dar um BR aqui, dois BRs para dar um espaço entre elas aqui, entre uma div e outra, tá? Então, aqui nós temos esse BR, e aí a gente vê, olha, duas divs de 200 pixels de altura por 200 de largura, e estamos aqui já com a exibição delas, né? Só que o que que acontece? Eu coloquei o valor em pixels, vamos aumentar um pouquinho, eu vou colocar aqui uns 400 pixels de largura. O que que vai acontecer, né? Se eu usar uma tela aqui pequena, que seria correspondente a uma tela de celular, né? Deixa eu ver uma medida aqui que seria interessante pra gente, olha. Até que esse tamanho ainda tá dando. Vamos aumentar aqui para uns 600 pixels. Eu quero mostrar para vocês aqui. A gente teria aqui, ó, a rolagem, né, ó. Então, nós já conversamos sobre isso, que o interessante é a gente trabalhar com as divs em tamanho percentual, né?
porque aí ela se readequa de acordo com o tamanho da tela, né? Então, a gente já teria uma responsividade aí. Então, vamos supor aqui que eu coloque que essa div deve ter 40%, 50% da largura da minha tela, por exemplo, tá? Então, agora, quando eu diminuo, é 50% do tamanho da tela em que eu estiver, né? Então, se for uma tela menor de celular, de tablet, ela vai se adequar. Se for uma maior também, né? Então, é mais interessante nesses casos a gente trabalhar com a largura em pixels, tá certo? Por enquanto aqui seria bom pensar nisso, tá bom? Então, aqui nós temos essa primeira formatação. Ah, mas e se eu não quisesse as duas iguais, né? Ok, poderíamos criar um ID ou uma classe, né? Então, eu vou usar um ID aqui, ó, Cotil, hashtag Cotil, quando vamos trabalhar com ID. Vamos supor que para Cotil eu quero o background color azul claro, então vou colocar aqui um light blue. E se for Unicamp, aí sim eu vou manter o fundo pink. E aí, então, eu tiro a cor daqui, né, para fazer com que seja usado aqui de acordo com o ID. E aqui eu vou colocar ID Cotil, para essa daqui, ID Unicamp. E com isso, nós temos aqui, então, cada uma... Opa, esqueci aqui, devo ter errado alguma coisa. Ou no ID, Cotil... Ah, aqui, Unicamp. Esqueci de trocar. Então, vamos atualizar aqui. Então, nós temos aqui uma de cada cor, né? Nós poderíamos ter também diferença em relação a tamanho, né? Então, eu poderia ter, na verdade, aqui diferença no tamanho e a cor igual, aí tanto faz, né? Mas eu poderia definir que essa daqui teria um tamanho em pixels ou em percentual e a outra teria outro tamanho, né? Então, a gente também pode trabalhar dessa forma, tá? E ou usando classe, e aí a gente vai vendo a formatação como nós queremos fazer, né? Por exemplo, se a gente entrar aqui, vamos pegar um site qualquer, por Globo, primeiro que veio na cabeça aqui, né? Então, nós temos aqui, olha, tudo isso é um layout que a gente pode fazer usando divs, olha aqui, ó. Né? Uma série de divs colocadas uma ao lado da outra, a gente vai aprender isso logo mais, aqui também. É claro que tem outros recursos que a gente pode usar, mas basicamente tudo isso, todas essas divisões, esse layout, né, que é uma div maior, uma div de menu, né, as divs com as notícias e as suas devidas formatações, né? Então aqui a gente pode fazer um design todo baseado nisso, né? Criar as classes específicas para cada tipo de notícia, com as suas devidas cores e larguras, né? Então, isso tudo a gente consegue fazer, tá? Esse é um primeiro exemplo. Eu até posso fazer aqui um menu, né? Então, vamos supor aqui, olha, eu vou tirar, então, essa de 200 de largura daqui, tá? Vou colocar aqui embaixo, porque eu vou fazer um menu aqui, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uma classe, fazer por ID também, menu, tá? E aqui em cima, olha, eu vou criar uma div. Eu poderia criar isso com a tag header também, tá? Que seria semanticamente, né, mais adequada em termos de resultado visual. Não muda tanta coisa. Eu poderia, inclusive, ao invés disso, usar a tag nav, né? Já que é menu, uma navbar, tá? Ó, tá? Então, seja menu ou seja div, ou seja, neve, né, a gente teria o mesmo resultado, tá? Aqui eu vou colocar, então, por exemplo, olha, 2 links, vou colocar aqui assim, ó, Cotil, deixa eu colocar a tag de link, href,
http://www.cotil.unicamp.br, né? Vou escrever aqui Cotil, fechar a nossa tag, tá? Vou colocar aqui uma barrinha separadora. Eu vou copiar isso aqui só, né? Não quero digitar de novo. E vou colocar aqui Unicamp, tá? Então, temos aqui 2 links no nosso menu. É claro que eu ainda não fiz formatação nenhuma, então eu vou abrir, a gente nem vai ter a aparência de menu aqui, né? Que eu devo ter esquecido só de passar alguma coisa para cá. Enfim, já vejo isso aqui, o ponto e vírgula, que estragou aqui. Mas olha lá, o menu não tem, né? Tá ali em cima, mas ele não tem uma aparência de menu, né? Enquanto a gente não vê as margens, eu vou só quebrar a linha com BR. Está aqui o menu branquinho, né? Se eu clicar aqui, ele vai para o site do Cotil. Posso colocar o target lá para ele abrir em outra guia, né? Aqui ele vai para o site da Unicamp, tudo ok, tá? Mas eu posso fazer uma formatação para esse menu, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, Nav, ID menu, ou como eu já estou usando a tag Nav, né? E eu não pretendo ter mais menus nessa página, faço a formatação pela tag, né? E aí, o que eu poderia fazer aqui, né? Para diferenciar. Eu vou colocar um background color, vamos pôr preto, tá? Black. E vou colocar o texto branco, tá? Então, a gente pode colocar aqui também a largura desse menu para ocupar 100% da tela. E a largura eu vou colocar uns 30 pixels. Largura não, altura. Tá lá. Não tá bonito ainda, obviamente. Tem algumas coisas pra gente acertar. Olha só, uma das coisas aqui, né? Olha, fazer colar, né? Essas margens aqui. E aí, a questão do link, eu vou mostrar depois as pseudoclasses para vocês. Então, eu vou fazer assim, olha. Eu vou tirar, para não falar muita coisa nessa videoaula, eu vou tirar a tag de link, tá? Então, eu vou deixar branquinho o texto. Depois, a gente vai acertar essa questão de link, não aparecer com essas cores, né? Apareceu lá em roxo porque é o padrão do navegador. Link já visitado aparece em roxo e fica esquisito, então depois a gente vai mudar. Então tá aqui. Não tá centralizado, não tem margem, texto colado em cima, né? Sem formatações de margem, nada disso, que nós vamos melhorar na próxima videoaula, ok? Então, nós temos aqui, olha, a minha navbar, é uma div também, mas semanticamente fica melhor usando nav. Pulei aqui, quebrei linha 2 vezes, coloquei a div Cotil, quebrei de novo aqui a div Unicamp, com as devidas formatações de cor de fundo, largura e altura. E para o menu, eu coloquei aqui a cor de fundo, cor de texto, largura e altura também. Tá certo? Então, por enquanto, trabalhamos apenas com a cor de fundo, largura e altura. Na próxima videoaula, a gente vai ver mais coisas que podemos fazer aqui com essas divs, tá certo, pessoal? Então, até mais.